Os animais e o homem sempre estiveram muito próximos. No decorrer da história da humanidade, eles participaram de atividades como caça, guarda e até como meio de transporte. Hoje, com a domesticação de alguns deles, milhares de casas têm um bichinho de estimação e muitas vezes eles são considerados até membros da família. Além de fiéis companheiros do homem, os animais também trabalham em favor dele, como o cão-guia, que auxilia os deficientes visuais no dia a dia, e os cães farejadores, que ajudam policiais e bombeiros. Hoje em dia, já é possível utilizar os animais em benefício da saúde humana, por meio de tratamentos intermediados por eles. Este novo método terapêutico é definido como atividade e terapia assistida por animais, indicado para crianças, idosos e adultos portadores de deficiência e necessidades especiais. A coordenadora do projeto Criança e Cão em Ação de Campinas, interior de São Paulo, Silvia Ferreira, explica a diferença entre os dois métodos. A atividade assistida por animal é mais uma recreação, onde você não vai fazer a parte científica nem o levantamento de dados. Você vai fazer diversas atividades em que entre o animal e que faça com que o paciente interaja com ele. A parte de terapia já é uma parte mais focada em se relacionar com fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, todas as áreas de saúde, inclusive áreas de medicina, hospitais, né? O projeto Criança e Cão em Ação, coordenado por Silvia, visita diversas instituições em Campinas. Uma delas é o CIAD, Centro Interdisciplinar de Atenção ao Deficiente da PUC, que desenvolve um programa de reabilitação e integração para os deficientes. Esse projeto específico da terapia assistida por animais procurou o CIAD oferecendo serviços. Por quê? Porque aqui nós temos adultos e jovens de diferentes patologias, de diferentes áreas de deficiência, que desenvolvem atividades bem direcionadas ao lazer. Nesse sentido, a terapia assistida por animais ela vai estar cooperando no desenvolvimento mesmo da autoestima, no desenvolvimento das habilidades interpessoais. Os animais utilizados nos programas de TAA passam por uma seleção rigorosa e treinamento antes do contato com o paciente. A seleção dos cães utilizados, no nosso caso, é feita por 4 veterinários e adestradores. A parte do veterinário engloba a parte física. O adestrador ele vai fazer uma avaliação de comportamento onde os animais são estressados ao máximo, tanto em termos de barulho quanto em termos de puxar o pelo, jogar uma coisa em cima do animal. Por quê? Porque tem várias patologias que às vezes não se tem controle de segurar até a cauda do animal e outras mesmo por entrar em um surto específico. Então os animais têm que estar preparados a não reagir a nenhuma dessas intervenções. Os cães terapeutas precisam também ter uma raça adequada para ter o comportamento esperado durante a visita. Algumas raças se mostraram mais adequadas, tipo Labrador, Golden Retriever. Algumas outras raças são incorporadas pela docilidade e pela confiabilidade que passa essa raça. Algumas outras raças foram eliminadas também pela experiência no projeto, porque foram animais que durante a avaliação começaram extremamente dóceis e aparentaram não haver confiabilidade neles. Os benefícios da TAA já foram comprovados em pacientes com diversos tipos de enfermidades. Os idosos também são muito beneficiados com esse método de terapia através da visita dos cães em asilos. O fisioterapeuta do projeto Cão Idoso, Vinícius Ribeiro, que coordena a visita dos cães em um asilo só para senhoras em Cotia, interior de São Paulo, confirma os resultados positivos dessa relação com os animais. E além de emocional, por eles terem um companheiro, a brincadeira, o sorriso que elas têm aqui durante a atividade, existe um benefício fisiológico que já foi comprovado por um estudo científico de liberação de diversos neurotransmissores e hormônios que acabam proporcionando algumas
alterações para o bem-estar. Então a gente tem redução do estresse, redução da pressão arterial, frequência cardíaca, estímulo à socialização, ao contato com outras pessoas. Então isso já acaba tendo não só pelas atividades, mas como com a ação do cachorro. O projeto Cão Idoso é desenvolvido em São Paulo pela OBIAC, Organização Brasileira de Interação Homem-Animal-Cão-Coração, presidida por Gerson Dotti. Bom, o projeto Cão do Idoso iniciou suas atividades em 2000. Nós desenvolvemos o trabalho de terapia assistida por animais e atividade assistida por animais. A atividade é a visitação às casas de idosos institucionalizados e a terapia assistida por animais a gente trabalha durante a semana com crianças e adultos cardiopatas e também com idosos na terapia ocupacional. Esse trabalho ele é desenvolvido com a participação de voluntários, profissionais da área da saúde humana e voluntários da área da saúde também animal. Trabalhamos com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais e voluntários das mais diversas profissões. Apesar dos benefícios, a terapia assistida por animais tem algumas contraindicações. Temos as ressalvas do trabalho de TAA. O trabalho ele não pode ser desenvolvido para pacientes que têm uma imunidade muito baixa. Por quê? Mesmo cercando todas as possibilidades de zoonose, existe a possibilidade de um animal passar algum tipo de doença para essas pessoas. Esse método ainda é uma novidade no Brasil. Muitas pessoas que poderiam se beneficiar deste tratamento não o conhecem por falta de divulgação. Hoje o Brasil ele está nessa área, trabalha o Brasil nessa área há mais ou menos uns 10 anos. Lá fora, nos Estados Unidos, Canadá e Europa, esse trabalho já é conhecido há 50 anos. Acreditamos que a área de terapia assistida por animais no Brasil está crescendo e vai crescer muito mais. Atualmente no Brasil, o único método terapêutico que utiliza animais prescrito por médicos é a ecoterapia. A fisioterapeuta da Fundação Selma, de São Paulo, Rebeca Santos, define este novo método. A ecoterapia é a utilização do cavalo para fins terapêuticos, então ela atua na área da saúde, educação e equitação. A ecoterapia veio para o Brasil em 89, então a partir de lá, aqui no Brasil, ela vem sendo difundida e mais comprovada. Em 97, o Conselho Federal de Medicina reconheceu como método de reabilitação. Rebeca destaca a importância da utilização do cavalo no processo de reabilitação. O cavalo ele tem um movimento tridimensional e passado para a pelve do homem, ele é semelhante às pessoas que caminham. Isso foi estudado depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente. Os soldados sequelados da guerra continuaram a prática da equitação, do hipismo, e começaram a ver que pessoas amputadas, com traumatismos, lesões medulares, se reabilitavam mais rápido do que aqueles que não voltaram a montar. E viram que isso estava devido ao movimento do cavalo. Mas ele é citado já desde Hipócrates como o regenerador da saúde. Então o cavalo lhe proporciona na pelve movimentos em 3 planos, como é o anteroposterior, crânio-caudal, que é para cima e para baixo, e látero-lateral, ao mesmo tempo. E isso não é conseguido em nenhuma outra terapia, nessa proporção. A ecoterapia exige a participação de muitos profissionais de diversas áreas para garantir um bom atendimento ao praticante. A fisioterapeuta do Centro de Ecoterapia Coração Valente, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, Ana Luísa Uzum, sabe bem a responsabilidade de cada profissional envolvido neste trabalho. São profissionais da área da saúde, educação e equitação. Da saúde, basicamente, é o fisioterapeuta e o psicólogo, que formam uma equipe básica de ecoterapia, mas além disso nós temos terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicomotricista, pedagogo, então toda a equipe realmente completa e o instrutor de equitação que não pode faltar. Cada profissional atua dentro da indicação do paciente que vai estar sendo atendido no centro de ecoterapia. Então ele tem um foco específico para a fase de reabilitação física, onde entra o fisioterapeuta, para a fase de reabilitação de fala, deglutição é o fonoaudiólogo, ou para a educação, alfabetização e déficits comportamentais, que é o psicólogo e o psicopedagogo. Segundo os especialistas, o tratamento da ecoterapia é indicado para diversas deficiências,
ou mesmo para desvios de comportamento. Patologias, assim, teriam várias, né? Teria a paralisia cerebral, acidente vascular encefálico, que seria o derrame, traumatismo craniano, quando a pessoa lesa a cabeça, né? Tem algum traumatismo bate e dá alguma sequela neurológica. Tem esclerose múltipla, síndromes diversas, mais comum, né? A síndrome de Down, mas a gente tem síndrome de West, síndrome de Angelman, diversas. Tem para casos de depressão, de estresse, hiperatividade, déficit de atenção e concentração. A ecoterapia traz diversos benefícios ao praticante, promovendo em todos os casos bem-estar. Os resultados físicos são principalmente equilíbrio, tônus, força muscular, coordenação, postura. Tudo isso reflete nas atividades que o paciente vai ter no solo. Desenvolve muito a fala pela postura da cabeça e também pela motivação do ambiente. O fonoaudiólogo trabalha bastante. Parte educacional, terapias em grupo são desenvolvidas com várias crianças ao mesmo tempo sendo atendidas por profissionais. Então a gente tem vários aspectos de ganho, né? Na primeira sessão você realmente imediatamente repara o tônus da criança, que o tônus é o quê? Aquelas pernas durinhas de algumas doenças que dão a espasticidade, que chama. Logo depois da ecoterapia, ela está diminuída pela posição de alongamento e os exercícios. Então isso é um benefício imediato. Um benefício em longo prazo é o controle do tronco, a coordenação, o equilíbrio. Tudo isso o sistema nervoso central assimila aquele movimento da marcha, que por isso que a gente usa o cavalo. Os resultados podem ser comprovados pelas pessoas que utilizam e apostam nesse método. Madalena Ferreira conta como é o tratamento do filho Daniel com a ecoterapia. Daniel tem 15 anos, é portador de paralisia cerebral e através do trabalho que nós, como pais, resolvemos ter com ele de reabilitação, tanto terapêutica como pedagógica, a gente foi no decorrer dos anos vendo as necessidades que ele tinha. Então, a ecoterapia para ele significa o movimento, né, que ele não pode fazer por ele mesmo. Ele tem muita vontade de andar, trocar passos, tal, e o cavalo dá essa possibilidade para ele do movimentar-se sozinho. A ecoterapia também é indicada para pessoas portadoras de deficiências físicas. Meu nome é Marcelo, tenho 23 anos. Eu sofri um acidente em setembro do ano passado e eu tive por alguns problemas físicos, fazer 2 cirurgias e tal, então eu acabei conseguindo começar a fazer ecoterapia só mais ou menos em fevereiro desse ano. E para mim é ótimo, assim, dá um ar de independência assim, para a gente que tem dificuldade para se locomover. Pelo fato de não andar, tem algumas coisas fisiológicas que o cavalo faz. O andar dele é muito semelhante ao nosso, então é como se eu estivesse andando. Eu tenho espasmos na perna, tal, então quando eu faço ecoterapia, relaxo, assim, me ajuda bastante. Apesar de todos os benefícios, a ecoterapia possui algumas contraindicações. Como toda terapia, realmente existem algumas contraindicações absolutas. Entre elas são cardiopatias severas, então doenças no coração que impeçam a atividade física. Luxação do quadril é um pouquinho complicado, o paciente pode apresentar dor para a postura da perna aberta no cavalo. Epilepsias não controladas, que são convulsões muito graves, onde o terapeuta não vai conseguir manter a segurança de ter o paciente em cima do cavalo, né? Então isso não vai ser legal. Passando por um médico, alguns exames complementares, a gente pode dar a indicação segura do paciente para terapia. Rebeca conta ainda como é feita a primeira avaliação do paciente antes de iniciar na ecoterapia. Muitos pacientes vêm com indicação médica para equilíbrio, para marcha, então o fisioterapeuta ele consegue avaliar e saber para que área vai, ou o psicólogo avaliar também. Então, dependendo da fase que o paciente está, ele vai ter um enfoque apropriado para o cavalo, para utilizar mais o movimento para a reabilitação física ou para utilizar o sistema motivacional de estar num ambiente agradável. Em muitos casos, o caminho percorrido pelos pais desde a descoberta e aceitação da doença até chegar ao tratamento adequado é longo, seja por falta de conhecimento ou por dificuldades financeiras. Alda Rosinha, mãe do José Carlos Neto, portador de autismo, nos conta como foi esse processo. Depois que ele começou com a terapia, ele se desenvolveu muito. Primeiro é o choque que você tem do diagnóstico, né? Daí você fica meio perdida, meio aérea, você não entende ainda. Daí você começa a
fazer uma maratona por vários médicos, até que você consegue se identificar, não, a linha que eu vou tomar é essa. E aceitar é o mais importante, assim. É difícil de aceitar. É o mais importante, porque se você não aceita, você perde o tempo. E o tempo para ele é muito importante, principalmente porque ele é novo. O diagnóstico precoce foi assim, 70% de chance do tratamento dar certo, porque você começa a intervir justamente quando ele está começando a aparecer. O tratamento de ecoterapia ainda não é acessível a todas as pessoas que necessitam. São poucos os centros gratuitos em São Paulo. Mas há um projeto de lei que regulamenta a inclusão deste método terapêutico no Sistema Único de Saúde. Se aprovado, a ecoterapia estará ao alcance de todos os pacientes, proporcionando bem-estar e esperança a muitas pessoas que lutam pela reabilitação física e social. A ecoterapia funciona como um tratamento auxiliar. Para se conseguir os resultados esperados, é preciso fazer fisioterapia e acompanhamento psicológico, dependendo do caso, simultaneamente. O cavalo, por ser um animal de grande porte, pode deixar o paciente com certo medo nos primeiros contatos. Por isso, a presença de todos os profissionais envolvidos é muito importante e indispensável. Por medo, de vez em a maioria supera. A maioria, porque o que acontece? O cavalo dá medo porque ele é grande. E a maioria das pessoas que vêm ou são cadeirantes, então tá olhando sempre, tá acostumado a olhar todo mundo assim, né? De baixo para cima. De repente olha um cavalo daquele porte, fica com medo também, né? Só que geralmente é no primeiro contato. E depois vai passando, o paciente vai confiando mais no animal e, consequentemente, ele vai confiando em si mesmo, né? Para muitos pacientes, a ecoterapia é encarada como um esporte, sem parecer um tratamento. Felipe Santos, de 13 anos, pratica a ecoterapia e gosta muito do contato com o cavalo, o que, segundo a fisioterapeuta Aline Marim, é uma motivação para o seu progresso físico. Felipe é um PC, ele nasceu já com a paralisia cerebral e ele também não andava. Aí, tanto que eu procuro, né, sempre estimular ele subir a rampa e descer também, tanto antes do cavalo quanto depois. Felipe faz ecoterapia há algum tempo e adora o contato com o cavalo. O esporte também é uma paixão. Sempre que pode, participa de campeonatos e competições. Gosto muito, porque desde que eu comecei na outra fundação, antes da gente mudar, eu comecei com a Aline. Adoro esporte, adoro muito esporte, adoro desde que eu era pequeno. Eu adoro tênis, futebol, basquete, handebol. Tem muitos. Vou terminar meus estudos e vou me formar em professor de educação física. E vou ensinar para os meus alunos o que o professor está me ensinando agora. Ali me ajudou. E eu vou ajudar ela qualquer momento que ela precisar, eu tô lá. Eu tô lá junto com ela. Sem nenhuma dúvida, a parte mais gratificante para um profissional que trabalha com a ecoterapia é a alegria que ela proporciona aos pacientes. Além de todos os benefícios, as terapias com animais ainda não têm o espaço merecido entre os métodos de tratamento. A intenção de quem conhece e trabalha com essa terapia é que sejam feitas mais pesquisas para comprovar os ganhos que ela traz, podendo assim beneficiar cada vez mais pessoas que necessitam de uma reabilitação física ou social.